Verbum Domini, o Verbo de Deus se fez carne, é o grande tema do programa especial de hoje. Natal, um acontecimento extraordinário na história da humanidade. No meio-dia da história, Deus se fez gente, frágil, um de nós. Vamos ver a beleza dessa passagem bíblica e entender o significado para a nossa vida. Fique conosco. Natal do Senhor, nascimento de Jesus. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: "Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura." De repente, juntou-se ao anjo uma multidão de um exército celeste cantando a Deus: "Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra, paz aos que são do seu agrado." Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: "Vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou." Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Maria, porém,
guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. Vamos ver a riqueza desta palavra. Eles estavam no norte da Terra Santa em Nazaré, que fica no norte da Galileia. Por causa do censo, eles tiveram que ir até o sul, a Belém, que era a cidade de Davi. Porque José pertence à família de Davi, seu ancestral, sua herança. Ele vai registrar-se no território de sua família. E assim Maria vai a Belém e dá à luz ao Cristo. A sequência do Evangelho é belíssima e teríamos horas de contemplação. A palavra se fez carne e esse é o resumo do Natal. Em grego, quando dizemos que a palavra se fez carne e habitou entre nós, dizemos eskenô, que significa literalmente tabernaculou entre nós. Ele armou sua tenda entre nós e veio morar com os homens. Ele sabe o que é ser inteiramente humano, sabe o que significa experienciarmos como seres humanos, menos o pecado. Belém era a cidade da família de Davi. Então o evangelista Lucas dá ênfase para mostrar que Jesus não era um rei qualquer, mas ele era o herdeiro do trono de Davi, membro da família do rei. Porque foi ao rei Davi que Deus prometera que seu reinado duraria para sempre. Este reino parecia ter sido destruído, e de fato foi destruído. Mas quando o anjo aparece aos pastores e diz: eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor. O anjo está dizendo que as promessas de Deus feitas a Davi estão se cumprindo. Jesus é o rei davídico, ele é o Messias, ele é ungido. E ele não é só o rei davídico, mas ele é um rei divino. E o anjo afirma: nasceu para vós um Salvador que é Cristo Senhor. Essa palavra Christos significa ungido, mas ele não é só o Cristo, o Senhor. E a palavra grega para Senhor é Kyrios. A palavra Kyrios é interessante, porque apesar de em alguns contextos ela ser usada para se referir a uma figura da realeza, alguém que tem autoridade sobre os outros, é também o nome usado para designar Deus no Antigo Testamento. Lucas está revelando a nós, especialmente depois da concepção virginal de Maria, que Jesus não é só o Cristo, mas ele é Cristo, o Senhor. Ele é o rei davídico, o divino Filho de Deus. Não só como título recebido por ser da família de Davi, o herdeiro do trono,
Ele é o Christos, o ungido, o Senhor, Kyrios. O Catecismo da Igreja Católica, no número 457, nos ensina: o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados. E cada vez que pecamos, nós criamos um abismo infinito entre nós e Deus. E Deus mesmo se torna ponte por sobre esse abismo e nos salva, reconciliando-nos com Ele. Essa é a primeira e a mais importante razão para a encarnação. Ele se fez homem, não só para nos salvar do pecado, mas também da morte. A segunda razão por que Deus se fez homem foi para revelar seu amor por nós. E isso é muito importante. São Tomás de Aquino disse que Deus poderia nos salvar simplesmente declarando que nos perdoava. Mas Ele escolheu fazer-se homem, morrer na cruz, para nos mostrar que Ele não só nos perdoa, mas que também nos ama. E a terceira razão por que Deus se fez um de nós é que Ele quis também que nós mostrássemos a Ele o nosso amor em resposta. Porque isso é o amor, um relacionamento de duas vias. Deus se fez homem para ser nosso modelo de santidade. Ele veio nos ensinar como amar o Pai, como amar a Deus e ao próximo, porque santidade é isso. A quarta razão por que Cristo se fez carne foi para que participássemos de sua natureza divina. Nos tornou participantes de sua imortalidade, de sua bondade, de sua vida e de seu amor. Esse é o grande mistério do Natal. Nossa entrada na vida da Trindade, para que nos tornemos filhos no Filho e assim possamos adorar o Pai no poder do Espírito Santo. Sermos participantes dessa eterna troca de amor que é a Santíssima Trindade. Após o intervalo, você vai conferir o bonito significado da árvore de Natal e o que os padres da Igreja, isto é, os pensadores, logo após a morte dos apóstolos, disseram sobre o nascimento de Jesus. É maravilhoso e eu sei que você também vai gostar. Verbum Domini, especial de Natal. Fique conosco. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Verbum Domini. Hoje estamos no especial de Natal e eu quero continuar conversando com você, começando sobre uma curiosidade: o sentido da árvore de Natal. Nossos primeiros pais, isso é, Adão e Eva, se afastaram de Deus justamente por causa de uma árvore. A árvore que tinha um fruto proibido. Entrou o orgulho no coração deles e nós já conhecemos as consequências dessa escolha. Hoje, preparar uma árvore de Natal é para anunciar a chegada do novo Adão, Jesus, que se por um homem entrou o pecado, por ele, o Filho de Deus, entrou a salvação, inaugurou uma nova criação. Quem está em Cristo, de São Paulo, é uma nova criatura. O enfeite com as bolas coloridas em nossas casas quer mostrar os frutos que hoje não são mais proibidos, mas os frutos do Espírito de Deus. Um novo tempo, inaugurado por Ele. Que lindo isso! E agora eu quero falar sobre o que os padres da Igreja, isso é, os primeiros pensadores após a morte dos apóstolos, nos disseram sobre o nascimento de Jesus. Jesus envolvido em faixas, deitado numa manjedoura, era o local da alimentação do gado. Isso é um tipo de profecia de dois eventos. As faixas que envolvem
nos remetem ao sudário que o envolveu depois de sua crucificação. Eles enfaixavam o bebê bem justo. Era também como enfaixavam os mortos. Também os padres viam as faixas como uma prefiguração da paixão, morte e enterro de Jesus. E viam a manjedoura como a prefiguração do fato de que na morte Cristo se tornou alimento para o mundo todo. A manjedoura é, pois, a prefiguração da Eucaristia, que o bebê Cristo, em Belém, fez-se alimento para todos. A própria palavra Belém significa a casa do pão, Bethlehem. Jesus é o pão da vida para o mundo. É uma imagem poderosa e bonita. O bebê Jesus nasceu e se tornou alimento para o mundo todo. Vamos encerrar esse programa com as palavras do Papa Francisco sobre o Natal. Em síntese, o Natal leva a mudança de vidas inesperadas. Aconteceu com Maria e José. E se nós queremos viver o Natal, devemos abrir o coração para estar dispostos às surpresas. Isso é uma mudança de vida inesperada. É na noite de Natal que chega a maior surpresa. O Altíssimo é um pequeno menino. A palavra divina é uma criança que literalmente é incapaz de falar. Acolher o Salvador não são as autoridades da época, ou os lugares, ou os embaixadores. Não. São os simples pastores, que, surpreendidos pelos anjos enquanto trabalhavam de noite, correm sem demora. Quem esperaria isso? Natal é celebrar o inédito de Deus. Ou melhor, é celebrar um Deus inédito, que derruba as nossas lógicas e as nossas expectativas. Celebrar o Natal, então, é acolher na terra as surpresas do céu. O Natal inaugura uma época nova, onde a vida não se programa, mas se doa, onde não se vive para si, na base dos próprios gostos, mas para Deus e com Deus, porque o Natal é o Deus conosco, que vive conosco, que caminha conosco. Viver o Natal é deixar-se sacudir pela sua surpreendente novidade. O Natal de Jesus não oferece o calor reconfortante, mas o arrepio divino que sacode a história. Natal é a revanche da humildade sobre a arrogância, da simplicidade sobre a abundância, do silêncio sobre o tumulto, do tempo de Deus sobre o meu tempo. Celebrar o Natal é fazer como Jesus, vindo para nós necessitados e em direção a quem precisa de nós. É fazer como Maria, confiar dóceis a Deus, mesmo sem entender o que Ele fará. Celebrar o Natal é fazer como José, levantar-se para realizar aquilo que Deus quer, mesmo se não é segundo os nossos planos. Se soubermos estar em silêncio diante do presépio, o Natal também será para nós uma surpresa. Não será uma coisa já vista. Tire um pouco de tempo, vá diante do presépio. Vá no silêncio e ouvirás. Verás a surpresa. Não coloquemos de lado o festejado como então, quando veio entre nós e os seus não o acolheram. Será Natal se, como José, dermos espaço ao silêncio. E se, como Maria, dissermos, eis-me aqui. Se, como Jesus, formos próximos de quem está sozinho. Se, como os pastores, sairmos dos nossos recintos para estar com Jesus. Será Natal se encontrarmos a luz na pobre gruta de Belém. Deixemos-nos surpreender por Jesus nesse Natal. A bondade infinita de Deus jamais se esgota.